Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais uma vez estarmos diante da tua presença para glorificar o teu nome através deste culto que ora se inicia. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco através dos louvores, através da tua palavra que é a verdade que liberta. Muito obrigado pela semana de paz que nós tivemos, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu amor, por libertações, por cura, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, amoroso, zeloso, cuidadoso com o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o teu povo hoje exerceu o direito democrático de votar. Muito obrigado, Pai Santo, porque vivemos num país livre, que podemos votar diretamente para os candidatos que achamos melhor. Ó Deus, abençoe a nossa cidade, Senhor, que em breve terá um novo prefeito e também vereadores. Nos abençoe, Senhor. Abençoe os políticos para que eles possam cada dia mais pensar no povo, governar e liderar para o bem da nação. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos recebidas, Deus. Obrigado pela reforma do templo que está chegando ao final. Muito obrigado, Senhor, pela provisão que o Senhor tem dado, não tem deixado faltar nada e temos pago todas as nossas despesas. Muitíssimo obrigado, Pai Santo. E abençoe os irmãos que são dizimistas, ofertantes, que têm colaborado com a tua obra de todas as formas, Pai Santo. Dê emprego para aqueles que ainda estão desempregados, Senhor. E mantenha aqueles que estão trabalhando, que possam continuar nos seus empregos, Deus. Nos abençoe em tudo. É o que eu te peço e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria
Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu escudo em meio às lutas, um refúgio na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor que te levantarás. Ele vem para te salvar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Que o Senhor esteja em cada lar, em cada coração. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quero só informar os irmãos que a nossa reforma do templo está na fase finalíssima. Sempre aparece alguma coisinha no final.
estamos naquela fase de acabamento, o toque final para ficar tudo bonito. E estarei falando para os irmãos quando nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial, agora no mês de dezembro. Que Deus continue nos abençoando e nos dando a provisão. Agradeço a todos os irmãos que têm contribuído, dizimistas e ofertantes, porque até agora temos conseguido pagar todas as nossas dívidas em dia. E esperamos continuar sempre assim. Irmãos, quero trazer uma palavra para os irmãos nesta noite sobre a matemática de Deus. A matemática de Deus. Eu quero ler o texto de Lucas, capítulo 9, do versículo 10 até o 17. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo de 10 a 17. Diz o seguinte a palavra de Deus. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto de uma cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. E já o dia começava a declinar, então chegando-se a ele os 12, disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhe vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 em 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobrejou 12 alcofas de pedaços. Maravilhosa essa passagem, onde nós temos a primeira multiplicação dos pães. Este milagre, ele consta dos 4 evangelhos. Geralmente, os acontecimentos, eles não se repetem em todos os evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, então ali tem uma repetição nesses 3 evangelhos. João, nem sempre. Mas esse caso específico desse milagre, João também relata. Primeira multiplicação dos pães. Muito importante esse detalhe. Hoje foi um dia de eleição do segundo turno. E tenho certeza que você viu números na sua frente. Números para digitar, números para pensar, em que número votar. E pensando nisso, vamos falar um pouquinho dos números, da matemática, principalmente a matemática de Deus. Os números eles foram criados segundo uma teoria baseado nos ângulos. Então o número 1 ele tem um ângulo só, o número 2 tem 2 ângulos, o 3 tem 3 ângulos e assim por diante. Até chegar ao 0, que não tem ângulo nenhum. E na Bíblia nós temos alguns números que são importantes, que ressaltam aos nossos olhos. O número 1, por exemplo, sempre aparece quando fala da fé, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. Então, muitas coisas com o número 1. E com o número 2 também.
Por exemplo, gênero, macho e fêmea. Deus os fez macho e fêmea, homem e mulher, só dois. Estão querendo aí colocar mais um aí, mas não existe, biblicamente só existe macho e fêmea. Não servir a dois senhores, nós temos que servir somente a um Senhor. Lógico, só o Senhor Jesus. Temos 2 testamentos na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. O número 3, temos a Trindade Santa. Temos os 3 dias que Jonas passou no ventre de um peixe. 3 dias foi o tempo que Jesus ficou na sepultura antes da sua ressurreição. O número 7, os 7 selos, 7 cartas. A fornalha foi acesa 7 vezes para Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês lembram aquela história que está registrada lá em Daniel? Os 7 banhos de Naamã, os 7 diáconos que foram eleitos para a igreja. Número 7 tem uma boa representatividade na Bíblia. Número 12, 12 apóstolos, 12 tribos, 12 anjos, 12 portas, 12 cestos de pão, foi o que sobrou desta multiplicação dos pães que acabamos de ler agora. E o número 5? O número 5 não tem muita expressão, não aparece muito, mas interessante que justamente na primeira multiplicação dos pães, neste milagre, o número 5 aparece com uma certa frequência. Veja bem, o garoto que estava ali com quantos pães? 5 pães. Foram separados grupos de 50 e 50, o número 5 aparecendo junto com o número 0. Quantas pessoas tinham? 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças. Então o 5 aparecendo, e lógico, mais 3 zeros aí. Mas olha só, o número 5 que a gente nem pensava nele, e aparecendo aí 3 vezes só neste milagre da multiplicação dos pães. Mas a matemática de Deus não é só multiplicação, ela é adição. Vamos pensar na matemática de Deus nas nossas vidas, como que ela funciona, como Deus trabalha nesta matemática. Uma matemática que é diferente da matemática humana. Se você fosse pensar pela matemática dos homens, 5 pães mais 2 peixes são 7. Daria para esticar ali, dividir ao meio, fazer uns McFish ali, mas poucos lanches daria para se fazer desses 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus, com a sua matemática, alimentou mais de 5.000 homens e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Olha que maravilha. Mas não é só a multiplicação. Vamos ver a adição, que é a primeira propriedade da matemática. A adição, que é somar. Deus soma na nossa vida. Isso é importante a gente saber que a soma está presente na nossa vida. Por quê? Porque Deus adiciona amor. Amor. Isso ele faz diariamente, não só em nós, mas adiciona até no coração que é duro, que é incrédulo. Deus está ali através do seu Espírito Santo trabalhando, usando pessoas, né? Somos nós, os cristãos. Eu tenho evangelizado através de mensagens que eu passo todos os dias para vários grupos e pessoas também, e graças a Deus tem me agradecido. É uma forma de evangelizar. Aquela mensagem que eu coloco no grupo da igreja, ele vai para vários outros grupos e para várias outras pessoas. E algumas que eu não mando num dia, já no final da noite já reclamo, cadê a mensagem diária? Então, isso tem ajudado aí muitas pessoas. É uma das formas, né? Nós temos muitas formas de falar do amor de Deus e Deus adicionar a um coração duro e incrédulo
a sua mensagem, ela vai entrando, penetrando nos corações e vai fazendo morada. Então Deus adiciona almas no céu. Com certeza, cada pessoa que se converte é uma alma que está sendo somada lá no céu. É uma alma somada no céu através, é lógico, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, com certeza. Quando você está meio triste, meio animado, sabe o que Deus faz? Ele vem até você e adiciona coragem e ânimo. Ele tira do desanimado o desânimo, ele dá coragem para você levantar, reagir, viver. Deus também adiciona a cura ao enfermo. Por quê? Porque Deus ama. Então ele oferece, ele cura o enfermo. Temos pessoas que passaram por cirurgia essa semana, graças a Deus já estão bem, estão em casa, né? Que bom, que maravilha. Isso é Deus adicionando, Deus dando cura ao enfermo, Deus protegendo, Deus cuidando, Deus sempre adiciona. Deus adiciona também paz de espírito na vida daqueles que precisam, daqueles que o servem. Deus sempre vai dar paz. Se você não estiver se sentindo em paz, fale com Deus. Peça a Deus que te dê paz, que Ele vai adicionar na sua vida. Uma outra propriedade da matemática que Deus usa muito na nossa vida, irmãos, é a subtração. Subtração é uma outra propriedade. Como que Deus trabalha? Ele subtrai a ansiedade, subtrai a angústia de um coração que se entrega totalmente a Ele. Então tem toda e plena certeza que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele vai subtrair, Ele vai tirar a angústia daquele coração, daquela pessoa. E geralmente quando as pessoas vêm até Jesus, elas estão realmente com o coração com muita ansiedade, com muita angústia no seu coração, e aí Deus vem e faz a subtração, tira isso do coração do homem, passa a adicionar, ele adiciona a esperança, adiciona a salvação, adiciona outras coisas na vida do novo cristão. E subtrai também, subtrai, por exemplo, que é uma propriedade de Deus, subtrair almas que iriam para o inferno. Então, almas que estavam direcionadas para o inferno agora vão ser direcionadas para o céu. Subtrai do inferno, soma-se no céu. Deus também subtrai a ira e a revolta de um coração que se submete a Deus. Depois de submetido a Deus, irmãos, a conversão, na realidade, ela é um processo. Né? Você tem aquele dia que você se converte e tudo mais, mas vai ser um processo que nós chamamos de santificação. Dentro da conversão é um processo chamado santificação. Isso aí vai limpar, é como se Deus pegasse um rastelo, uma enxada e fosse lá no chão bruto e subtraísse aquelas pedras, as ervas daninhas. Então ele vai tirando qualquer tipo de ira, qualquer tipo de revolta que tenha naquele coração e vai limpando. Isso é um processo, então mesmo depois da nossa conversão, Deus ainda vai continuar trabalhando, sim, na sua vida. Né? De repente você dá lugar à ira, dá lugar à revolta, e espera aí vem o Espírito Santo e começa a trabalhar na sua vida para tirar isso de você. E se você se irou contra uma pessoa, magoou, ofendeu, pecou, o Espírito Santo vai falar com você para você ir lá, pedir perdão, reconciliar-se com aquela pessoa. Isso é a subtração que Deus faz. Então, tem muita coisa na nossa vida que Deus vai subtraindo. Tem muita coisa que precisa ser rastelada, tem muita coisa que precisa tirar com uma pá, com uma enxada, e Deus vai limpando. E é um processo diário, Deus vai trabalhando na nossa vida. E é um processo que é necessário, realmente. Nós nunca vamos assim dizer, eu sou perfeito. Não, sempre tem alguma coisinha para
para se mexer, para se organizar, sempre. O nosso objetivo é lógico, o nosso alvo é chegar à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Mas há um longo caminho para se chegar até lá. E aí Deus vai trabalhando dia após dia, na nossa mente, no nosso coração, e subtraindo coisas que realmente desagradam a Deus. E sabe, irmãos, ao longo da vida a gente corre o risco, né, há o perigo de a gente estar somando pecados na nossa vida, e Deus quer fazer o contrário, Ele quer subtrair. Tem adição que vem para o mal, então a gente tem que rejeitar a adição de pecado na nossa vida, nós temos que subtrair, tirar. E é o que o Espírito Santo de Deus faz, é tirar pecados que vão se alojando na nossa vida. E aí tem alguns pecados que são pecados escravizadores, aqueles pecados que fazem você voltar nele. Você peca, pede perdão, mas daqui a pouco você volta no mesmo pecado. Então, pecado escravizador, isso aí você tem que subtrair da sua vida, pedir perdão para Deus e nunca mais voltar para esse pecado. Porque quando Deus perdoa, Ele perdoa para sempre, Ele não fica lembrando, não fica jogando em rosto. Ele tirou, subtraiu da sua vida, perdoou, acabou. Você não tem que ir no pescar em alto mar onde os seus pecados foram lançados. Está lançado lá, esquece, não peca mais e precisamos subtrair, sim, pecados da nossa vida e pedir ajuda para Deus. Senhor, me ajuda nessa luta, nessa batalha, que eu quero viver uma vida de santificação, quero louvar, engrandecer o seu nome com a mente e o coração puro. Faça isso, subtraia da sua vida qualquer tipo de pecado, porque com certeza vai desagradar a Deus. Multiplicação, outra propriedade da matemática que Deus usa muito. Por exemplo, nesse milagre, o pouco nas mãos de Deus ficou muito. Então, às vezes a gente tem um salário pequeno, mas a gente é fiel a Deus em tudo, e nos dízimos e nas ofertas, e Deus honra. Deus honra. O pouco, mas nas mãos de Deus. Às vezes um muito, mas não está nas mãos de Deus, esfarela, some, desaparece. Quantas pessoas que nós sabemos, não são cristãos, mas que foram milionários e hoje vivem uma vida sem dinheiro nenhum, perderam tudo. Tem muito com Deus, ou melhor, tem muito sem Deus e vira nada. Mas o pouco com Deus vira muito. Vocês viram aí 5 pães e 5 pães e 2 peixes, o que aconteceu? Olha o milagre que aconteceu aí com Jesus, multiplicando aí e alimentando mais de 5.000 homens. Então, Deus trabalha muito na multiplicação. Deus multiplica bênçãos na vida daqueles que são seus filhos. Você, eu. Tenho certeza que esta semana que passou, se você reparar direitinho, começar a visualizar, mentalizar, Deus te abençoou de alguma forma. Um livramento, uma cura, uma notícia boa, um negócio que deu certo. Enfim, se você for pensar bem, você vai ver que Deus multiplica bênçãos na sua vida. Então nós temos muito que agradecer pela multiplicação de Deus, pela matemática de Deus na nossa vida. Entre essas propriedades há a multiplicação. Então Deus multiplica e seja grato em todas as bênçãos que Deus multiplicar na sua vida, você seja grato. Deus também multiplica a sua confiança nele nos momentos de tribulação. Eu sei que naquilo que depende de Deus, ele faz e faz muito bem. Agora, naquilo que depende de nós, irmãos, nós também precisamos fazer a lição de casa e acatar as orientações do Espírito Santo, porque nós podemos resistir ao Espírito, não devemos, né? Devemos acatar e aceitar as orientações do Espírito Santo de Deus na nossa vida e aceitar a multiplicação da confiança, principalmente naqueles momentos de tribulação, de difíceis,
Nesses momentos é que precisa nascer uma multiplicação na sua vida da confiança em Deus. Multiplica a confiança em Deus que você vai ver que o problema não é tão grande assim, a dificuldade não é tão grande assim. Jesus estava numa situação difícil ali, com 5.000 homens, os discípulos, e já estava tarde, começando a entardecer, e agora vamos dispensar esse pessoal, mas até chegar em casa, e como é que vai ficar? Então perceba, uma situação assim quase sem saída, Deus dá a saída. Quase sem saída, e Deus dá a saída. Então a multiplicação de Deus na nossa vida é muito importante. Deus multiplica também a fé. Quando? Quando você se entrega totalmente a Deus. Quando você se entrega à oração, quando você se entrega à leitura da palavra de Deus, você está multiplicando a sua fé através de um aproximar mais de Deus. Faça isso. Fique à mercê do Espírito Santo. Deixe Ele multiplicar na sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem muito ainda a multiplicar na sua vida. Tem muita bênção, tem muito agir de Deus, tem muita confiança ainda para vir da sua parte para Deus. Você precisa confiar mais em Deus e confiar menos em você. Confie em Deus, Ele vai multiplicar na sua vida. E por último, irmãos, temos a última propriedade, que é a divisão. É lógico que a matemática ela se desmembra em equações, em frações, em porcentagem, não vamos entrar por aí. Eu queria ficar somente nessas 4 operações da matemática, que é adição, subtração, multiplicação e divisão. Vamos ficar somente aqui nesta mensagem. Mas é lógico que nós vemos a matemática fluindo nas páginas da palavra de Deus em muitas outras situações. E divisão, será que Deus divide também? Deus adiciona, subtrai, multiplica, mas e divisão? Divide sim. Por exemplo, Deus divide as algemas do pecado, Deus liberta, Deus quebra no meio, Deus divide as algemas do pecado. Quando você se decide realmente por Jesus, há um dividir de algemas de escravidão, do pecado, do vício. Com certeza há um romper de algemas aí, uma divisão, e Deus divide mesmo. Deus divide e quebranta o próprio coração, Ele quebranta o nosso coração. Isso é dividir, é esmagar o coração duro como pedra, um coração que tem ódio, que tem mágoa. Deus divide. Deus divide para tirar o ódio, qualquer mágoa que há em algum coração. Deus faz isso, Ele divide. Ele divide destruindo. Divide e destrói o ódio e a mágoa. Ele divide e destrói a ansiedade e angústia, que está muito em moda na nossa época, né? A angústia e ansiedade. A ansiedade é aquilo que vai acontecer no amanhã, e eu fico demasiadamente preocupado, e o coração com isso fica angustiado, fica aquela amargura, aquele mal-estar do coração ali, aquela angústia. Vai acontecer, não vai acontecer, vai dar certo, não vai dar certo. Então Deus também ele divide e destrói a ansiedade e a angústia, desde que você coloque isso nas mãos de Deus para que Ele possa arrebentar, que Ele possa dividir, quebrar. E aí sim, com certeza, haverá esta divisão. E para melhor, lógico, sempre Deus divide, sempre para melhor. Tira o pecado, divide as algemas da escravidão, quebranta o coração, destrói ódio e mágoa, e destrói ansiedade e angústia. E aí nós temos aí as 4 propriedades da matemática, a matemática de Deus, o que Deus faz dentro da matemática. E eu queria concluir com você esta mensagem nesta noite, meus irmãos, que reforçando, nem sempre
a matemática dos homens é igual à matemática de Deus. A matemática de Deus não é 2 mais 2 dá 4. A do homem é exata, não tem por onde fugir. 2 mais 2 sempre vai ser 4, mas na matemática de Deus, 2 mais 2 nem sempre vai dar 4. Pode dar muito mais. Mas é importante a gente confiar na matemática de Deus, que em algum momento da nossa vida, essas 4 propriedades que nós vimos agora, essas 4 operações da matemática, em algum momento vai acontecer na nossa vida. E é importante a gente saber que isso está acontecendo. Olha lá a matemática de Deus acontecendo. Olha Deus somando. Olha Deus subtraindo. Olha Deus multiplicando. Olha Deus dividindo. Você vai ver, você vai perceber isso na sua vida. Começa a prestar mais atenção e você vai ver a matemática de Deus sendo aplicada na sua vida. Eu gostaria de terminar a mensagem desta noite, meus irmãos, baseado no texto que nós lemos agora, o que esse milagre, que é de uma das propriedades da matemática, que é a multiplicação, isso mostra para nós, irmãos, esse milagre veio ensinar para nós hoje, cristãos, que Deus é muito generoso. É muito generoso. Deus podia dar somente aquilo que o povo ia consumir. Deus deu mais. Perceberam? 12 cestos sobraram de pedaços. Comeram, se fartaram e do que sobrou juntaram lá 12 cestos de pães. Olha quanta comida sobrou. Deus é generoso, Deus dá com abastança, Deus dá sem miséria, Deus é maravilhoso. Então esse milagre mostra essa bondade, essa generosidade de Deus na nossa vida. Uma outra coisa que esse milagre mostra para nós, meus irmãos, é que Deus sempre nos surpreende. Deus, e sempre vai nos surpreender. E às vezes você está num problema, não consegue resolver, de repente Deus usa uma pessoa, Deus dá um estalo na sua mente e aí você vê a saída. Você não vê porta aberta, de repente abre-se 2 portas, 4 portas na sua frente e você vê a saída. Então Deus, Ele nos surpreende. Confie sempre em Deus, porque Deus sempre tem uma saída. Nunca diga assim, eu estou num beco sem saída. Cristão nunca fica num beco sem saída, porque Deus tem saída para tudo. Deus não vai te deixar numa situação sem uma solução. Deus vai te dar uma solução. Talvez não seja a que você espere, mas para Deus não existe problema sem solução. Para tudo há uma solução, há uma saída. Então Deus sempre nos surpreende. Foi o que esse milagre nos ensinou. De repente, uma situação que não tinha saída e Deus deu a saída naquele momento ali para suprir a necessidade da fome de tantas pessoas reunidas num lugar só. Uma outra lição que podemos aprender é que Deus sempre nos dá provisão. Pode ser que a gente não tenha aquela quantidade de alimento lá que foi para 5.000 homens, mas a provisão, que nós temos que pedir a Deus, Senhor, não nos falte a provisão, não nos deixe faltar a provisão. Que tenhamos sempre em nossa casa e até, Senhor, para ajudar outros que estão passando necessidade, que estão passando fome, nos dê essa condição de alimentarmos a nossa família e até termos condições de ajudar os outros, se for o caso. Né? Quantos de nós já não fez isso, já não ajudou? Quantos de nós já precisou de ajuda? De um irmão, até de alguém de fora da nossa comunidade de fé, mas Deus providenciando tudo. É Deus que está por trás de tudo isso. Deus nos dando sempre a provisão. Então, neste milagre nós aprendemos que Deus sempre vai nos dar a provisão na nossa vida. Não vai deixar os seus filhos passarem fome. Nunca vi o justo
mendigar o pão, diz a palavra de Deus. Então nós entendemos isso e confiamos na providência do Senhor, que o pão de cada dia não nos vai faltar. Pode até faltar o emprego, mas não vai faltar a provisão. Pode nos faltar o remédio, mas Deus vai nos dar a saúde. Pode crer nesta provisão de Deus. E por último, o que nós aprendemos também com este milagre? É que as ações de Deus sempre revelam ótimos resultados. Se você deixar Deus agir na sua vida, você terá ótimos resultados, porque o nosso agir, o nosso trabalhar, o nosso movimentar é importante, mas é limitado. É limitado. 5 pães e 2 peixes nas nossas mãos, alguns lanchinhos ali. Mas 5 pães e 2 peixes nas mãos do soberano, do eterno, do poderoso, é diferente. A matemática é outra. Então, as ações de Deus revelam ótimos resultados. Então, deixe Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus tomar conta da sua vida. Vai para o divã de Deus, vai para o colo de Deus, vai para o abraço de Deus. Deixa Deus aplicar a sua matemática na sua vida. Deixa Deus agir. Com certeza você vai ter ótimos resultados advindos dessas ações de Deus na sua vida. Eu tenho experimentado isso na minha vida e quero que você também experimente as ações de Deus na sua vida. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus está sempre no controle de tudo, está aplicando sempre a sua matemática nas nossas vidas. Creia nisso e entenda isso e aceite isso na sua vida, que você vai ver o quanto é maravilhoso ter a aplicação da matemática de Deus na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos faça entender a cada dia mais a sua palavra. Amém. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi pregada nesta noite. Obrigado pelos louvores que tanto falaram aos nossos corações. E obrigado por esta palavra. Continue aplicando, Senhor, a tua matemática nas nossas vidas, que é uma matemática exata, perfeita, milagrosa, fora das expectativas nossa e da nossa matemática. O Senhor é o dono do ouro, da prata. O Senhor multiplica os nossos bens, o Senhor multiplica saúde nas nossas vidas, o Senhor faz maravilhas na nossa vida. Por isso nós somos muito agradecidos. Obrigado por esta palavra que falou muito aos nossos corações, Pai. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vão na paz. Uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe a toda a nossa igreja. Vão na paz. Deus abençoe. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.